Oi, gente! Meu nome é Luísa Catarina, também faço parte do Eclésia e hoje eu vou estar iniciando com vocês a lição da Escola Sabatina dessa semana. O tema dessa semana é Chamados para Servir e eu não tenho um livro físico, mas em algum lugar aqui da tela vai aparecer a telinha para vocês, que vai mostrar um senhor com uma Bíblia e um jovem ao lado com uma Bíblia também, e a frase embaixo: para Deus, mais importante que quando é como. À primeira vista, talvez a tirinha não seja tão fácil de entender, pelo menos para mim não foi. Porém, quando a gente lê o texto-chave, que se encontra lá em Mateus 20, do 1 ao 16, fica bem mais claro. O texto-chave é a parábola dos trabalhadores na vinha. Quando a gente coloca em comparação com a tirinha, a gente pode dizer que o tema principal ali na questão vai ser, talvez, a idade de nós cristãos, que somos chamados para servir em idades diferentes. Também, só que quando você continua lendo a lição da semana, pode ser que tenha diferentes interpretações nesse sentido. Pode sim também relacionar a idade com que nós somos chamados para servir, mas também o que nós fazemos pela recompensa que vamos receber. Assim como com os trabalhadores na parábola, cada um foi chamado em um momento do dia diferente. Alguns foram chamados logo pela manhã, outros foram chamados pela tarde. No final da parábola, a grande questão é que os que foram chamados pela manhã se sentiram injustiçados, pois receberam a mesma coisa que os que foram chamados pela tarde, que trabalharam menos. Porém, o dono da propriedade prometeu a mesma coisa aos dois, e ele foi justo, dando a mesma coisa aos dois. Quando nós colocamos isso na vida cotidiana cristã, todo mundo já se deparou com essa questão. Quem serve há mais tempo merece mais ou não do que quem serve há menos tempo? A resposta é clara, não merece. Porque o que Cristo prometeu, o que Deus prometeu, foi uma coisa só: a salvação, a vida eterna. E isso é o que Ele vai dar para todos que o serviram em vida. Quando continuamos a lição, ela traz uma história bem interessante sobre uma amiga do escritor, ele descreve essa história dizendo que a amiga ela tinha um acordo com o pai dela, dizendo que se ela fizesse determinadas tarefas, ela receberia alguma coisa em troca, geralmente doces, comida, esse tipo de coisa. Até que o pai dela faz uma proposta de que se ela limpasse a casa naquele dia, ela iria receber uma pizza. Ela gostou muito da recompensa, porém não quis fazer a parte dela do acordo. Então decidiu que não iria limpar a casa, achando que mesmo assim iria receber a recompensa. Quando chegou a hora, os dois foram até a pizzaria e o pai dela pediu a pizza. Só que pediu uma pizza pequena. Ela achou que ele não iria comer. Quando a pizza foi colocada na mesa, ela percebeu que o pai iria comer a pizza e não ela. Em primeiro momento, ela achou isso injusto. Só que ela lembrou que ela não cumpriu a parte do acordo dela. E gosto bastante que no final dessa história, ela diz que isso fez ela entender melhor o Evangelho. Bem no finalzinho também, tem uma frase grifada que eu também achei interessante, que eu vou ler para vocês. Jesus tomou a penalidade por nossos pecados, para que pudéssemos receber a graça de Deus, algo que certamente não merecemos. Bom, nós sabemos o que está escrito. A graça é um favor imerecido. Se a graça é um favor imerecido, quer dizer que por mérito próprio nós não poderíamos consegui-la. Porém, isso também não significa que a gente não deva fazer nada por ela. Como também conta na história, talvez o exemplo da história não seja tão bom, porque naquele caso, se ela refizesse o que o pai queria que ela fizesse, ela iria merecer. Mas vou pegar ele mesmo assim. Conto como um exemplo da história, ela teria uma recompensa no final das contas, porém ela teria que fazer algo por ela. Nós temos uma recompensa como cristãos, nós temos uma recompensa no final da nossa vida, mas por mais que nós não a merecemos, não significa que não devemos fazer nada por ela. O que Cristo nos pede? Ame ao teu Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, e ame ao próximo como ama a si mesmo. Na minha opinião, esses dois são os principais mandamentos, porque se você obedece a esses dois mandamentos, você automaticamente obedece a todos os outros.
Se você ama o seu Deus com toda a sua força, com todo o teu coração, você vai honrá-lo, você não terá para ti imagens de esculturas, você vai santificar o dia sagrado e não tomará o santo nome em vão. Se você ama ao teu próximo como ama a si mesmo, você automaticamente não vai fazer mal a ele por meio de palavras ou ações, não vai traí-lo, não vai roubá-lo, não vai maltratá-lo de forma alguma. Então, além da devoção, esses, para mim, são os dois principais mandamentos, porque cumprindo ele, você cumpre todos os outros. Então, a tirinha, logo no começo, ela traz sempre uma pergunta. A partir do texto-chave e da tirinha, anote suas primeiras impressões. Eu acredito, assim, minha primeira impressão ao ler o texto-chave e ver a tirinha é realmente, em primeiro lugar, a idade com que nós servimos, mas não exatamente a idade, não sei se está ficando claro o que eu queria passar, mas que isso geralmente é um problema entre o meio cristão. Algumas pessoas realmente acham que por servirem logo desde cedo, elas merecem mais. Só que quantas vezes nós nos deparamos em situações da igreja onde uma pessoa serviu desde criança, mas nunca amou verdadeiramente a Deus? E uma pessoa passou a vida toda fora da igreja, mas que na sua velhice ela entendeu o verdadeiro significado da nossa vida. Como Salomão fala em Eclesiastes, tudo sem Deus é vaidade. Se uma pessoa, mesmo já velha, percebe isso, ela tem mais chance de salvação do que a pessoa que passou a vida toda na igreja, mas nunca percebeu isso. Então eu acredito que não só da idade em que nós servimos, mas também do que fazemos pela recompensa é o que se trata a lição dessa semana. Eu estou gostando muito de estudar a lição dessa semana. O assunto dela está sendo muito interessante. Gostei muito também da parábola que foi usada. Eu lembro que quando eu comecei na minha jornada cristã, quando eu me tornei cristã, Mateus foi um dos primeiros livros que eu li. E eu lembro que essa parábola ficou martelando na minha cabeça durante muito tempo, porque eu não conseguia entender. Principalmente uma frase aqui, que fica logo no final, eu vou ler aqui para vocês. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Acho que essa frase ficou martelando na minha cabeça durante muito tempo. Só que quando a gente vai crescendo, amadurecendo na nossa vida, vamos conversando com outras pessoas, tendo vários tipos de debates, a gente acaba entendendo. Então, para mim, foi muito bom que a tirinha se trate sobre isso. Ou melhor, a lição se trate sobre isso. O vídeo vai ser bem curto, a lição do domingo geralmente ela é bem curta, mas a partir disso, a partir da história que é trazida, a gente já pode tirar muitas lições dela. Tenho certeza que a lição, o assunto tratado na lição essa semana vai ser muito interessante, muito bom. Continue acompanhando os vídeos. Ao decorrer da semana, outras pessoas vão estar aqui com vocês. Talvez alguém que você não conheça, talvez alguém que você já conheça. Mas, para finalizar, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Deus, muito, muito obrigada pelo privilégio de estarmos estudando a lição, Pai. Pois, mesmo que curta, a partir dela, nós podemos entender um pouco mais sobre a grandiosidade do Teu Evangelho e do Teu nome. Peço a Ti que abençoe a pessoa que está escutando esse vídeo agora, que abençoe os próximos professores da lição dessa semana, que cada um possa passar claramente a mensagem que quer tratar. Que cada um que está assistindo esse vídeo possa também, em sua casa, não se limitar a esse vídeo, mas buscar e sentir vontade por si só de ler a Tua Palavra, de conhecer e falar mais com o Senhor. Pai, que o Teu Espírito esteja conosco todos os dias de nossa vida, nos abençoando e nos guiando no caminho certo que devemos seguir. Em nome do Teu Filho amado, é isso que eu te peço. Amém.